1994. Eram as músicas que tocavam na época, era assim, nesse naipe. Tipo, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Dito isto, vamos falar aqui da Copa de 1994, relembrar a Copa, relembrar o Brasil. E é isso, vem com nós. É tetra! Ciro, Matheus! Ciro, acho que a gente tem que começar falando um pouquinho antes do Brasil, antes de chegar na Copa. A gente sabe que o Brasil sofreu muito. A gente tava ali no último jogo Contra o Uruguai. na Bacia das Almas pra passar. E quem que a gente chamou pra salvar o Brasil? Romário chegou, voltou, marcou gol no Maraca, classificou o Brasil e viajou pra Copa na janela. Por quê? Esse dia Porque foi ele é foda, velho. Esse dia do Brasil e Uruguai, eu lembro que um amigo meu da escola me ligou falando, caralho, tu viu um gol do Romário, não sei o quê. Cara, aqui foram 2 gols antológicos, assim. E a gente tava sofrendo muito naquela época, Ciro, porque em 94 tinha completado 24 anos sem levar uma Copa, meu amigo. Pô, a última tinha sido 70, Em né? 70. Pelé, né? Isso sem dizer também que antes da Copa, um mês antes, Ayrton Senna veio a falecer. Então imagina como é que tava o ânimo do brasileiro, a moral do brasileiro pra aquela Copa. Com uma seleção que demorou pra classificar, o maior ídolo até então morreu. Era uma seleção que não empolgava. Que não empolgava também, em nenhum momento. E aí a gente chegou na Copa, Ciro. Copa nos Estados Unidos. O que teve de bom logo de cara? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor de uma nova Copa nos Estados Unidos? Inclusive, há boatos que a Copa de 2026 será nos Estados Unidos. Eu torço pra que isso acontecesse, sabe? Por quê, Ciro? Pô, porque é um povo que sabe fazer um espetáculo. O Super Bowl tá aí pra provar isso, né? Quem abriria o show, a Copa? Porque em 94 foi a Diana Ross, né? Grande cantora. Que ela inclusive, ela bate um pênalti uma hora e era pra quebrar a trave. A Copa começou com um pênalti chutado pra fora e terminou com um também. Mas hoje em dia acho que Kanye West abriria a Copa, né? Se ele estiver na faculdade mental dele ali, eu acho que ele pode fazer isso. Ou Beyoncé. Mas, cara, foi foda essa Copa. Porra, porque a Copa de maior público até hoje, né? A Copa de 94. Porque os estádios são enormes também, né? Porra, o Rose Bowl lá, que é o da final, porra, tem espaço pra capacidade pra 93 mil. É muita gente, né, bicho? Na época tinha, não sei se ainda tem hoje, né? Provavelmente não, né? Isso sem falar que aquela Copa foi num calor desgraçado, né, também, né? Imagina os caras correndo em um campo de futebol americano. Teve jogo em Orlando, lá na Flórida, né, que é quente. Jogo na Califórnia, né, em São Francisco, em Los Angeles, lugares quentes. Lugares Afinal, quentes. né, foi lá. Mas agora vamos falar do futebol jogado, correto? Então vamos falar aqui dos times. Ciro, você destacou aqui a surpresa que foi a participação da Bolívia na Copa. Porra, né? A Bolívia, hoje em dia você pensa que ela não tem nenhuma chance, né, de ir pra uma Copa, né? Nunca vai. Mas foi, em 94, com o grande craque Echeverri, né? Belo nome. Era o fera da Colômbia. Foi uma Copa que não teve Chile, não teve Equador, não teve Paraguai, né? Que são times que hoje em dia quase sempre vão ali. Aí na época a Bolívia foi. E fez um jogo de abertura ainda com a Alemanha, bicho. Teve um episódio muito triste na Copa aí, que na época era pra seleção da Zâmbia ter participado da Copa, né? Que tinha uma seleção muito forte em 1993. Infelizmente o time sofreu um acidente aéreo, veio a falecer diversos jogadores. Quase todos, né? Praticamente todos. E a seleção foi substituída pelo Marrocos, que fez uma campanha horrível, né? E sabe quem tava em alta naquela época? A Colômbia, bicho. Todo mundo acreditava que a Colômbia ia, sei lá... Era a favorita, né? Era uma das favoritas pra Copa. Eu acho que era a favorita. Então, acho que o Pelé falou, a Colômbia vai vencer a Copa. É que o Pelé sempre dá uns palpites meio errados, né? O Pelé sempre erra no caso. Mas ele cravou, a Colômbia vai ser campeã. E ela foi eliminada na primeira fase. Porque, vamos relembrar, a Colômbia, ela vinha de uma eliminatória que tinha metido 5-0 na Argentina, em Buenos Aires. É mole. Porra, velho, era um time foda. Era Valderrama, Rincon, Asprilla, era o Escobar, né, que era o capitão até, né, na época. Que era justamente o que eu ia citar agora, que a Colômbia foi eliminada na primeira fase, com um gol contra, inclusive, do craque Escobar, que acabou sendo assassinado depois quando chegou na Colômbia, morto pelo cartel de Medellín. É que muita gente fala que ele foi assassinado pelo narcotráfico, mas não foi exatamente pelo narcotráfico, né? Foi pela máfia de apostas ali, né? Sabe outra seleção que marcou, mas agora positivamente? A Bélgica. É verdade, a Bélgica tinha um grande goleiro. Eu lembro na época que era o Prudhomme, né? Prudhomme.
que era uma grande sensação, assim. O belo goleiro. Foi eleito o melhor goleiro daquela Copa. Sim. Mas não foi suficiente para ele segurar o gol da Arábia Saudita, que foi um dos mais bonitos da história da Copa. Inclusive, é um dos mais bonitos da história da Copa, eleito em diversas eleições aí. Foi um belíssimo gol. Inclusive, o jogador... O nome do craque ali é o Al-Qaeda. Não é o Al-Qaeda. Al-Waira, não sei falar, desculpa, gente. Vai aparecer na tela o nome do cara aí. E que, inclusive, ele foi homenageado pelo Pica da Arábia Saudita, ganhando um Rolls Royce, que na época era um carro incrível. Ele ganhou esse carro e no ano seguinte ele foi acusado de adultério e tomou 60 chibatadas numa praça pública. É sério? É sério isso, é informação. Outra seleção que foi sensação na Copa, Bulgária. Pô, a Bulgária foi foda, né? Cara, porque assim, a Bulgária, até então, até a Copa de 94... tinha algumas participações já em Copas. Ridículas. Só que não tinha vencido um jogo até então. Nunca tinha ganhado um jogo. Sim. Até a Copa de 94. Ele chegou na Copa de 94 arrepiando, né? Com um grande craque, que era o Stoichkov. Stoichkov, parceiro de Romário no Barcelona. Tinha o Trifon Ivanov também, que, assim, o jogador mais feio a já ter participado de uma Copa. Pô, inclusive estou com o álbum da Copa que acabei de retirá-lo do meu ânus. E é o Trifon Ivanov, feio pra caralho, feio né? Pra o jogador cacete. mais feio. Mas a Bulgária chegou nas semifinal. Chegou na semifinal, eliminou a Alemanha, jogou pra caralho. Jogou contra a Itália, né? Imagina a final Brasil e Bulgária, né? Em 94. Seria a maior final de todos os tempos de uma Copa. Chegou perto disso acontecer. A Romênia foi uma outra grande sensação, né? Do grande Raj, né? Do grande Raj. Ganhou da Colômbia no primeiro jogo da Sim. Copa. Que aí depois a Colômbia precisava ganhar e perdeu dos Estados Unidos com o gol contra. E lá. eliminou a Argentina. Eliminou a Argentina logo depois. E aliás, a gente citou de Argentina, vale citar da Argentina que esta foi a última Copa de Diego Armando Maradona, em que teve duas cenas clássicas do Maradona, aquela primeira dele comemorando o gol berrando pra câmera totalmente fora de si. E Pra o não segundo. dizer Dizer outra coisa. E a imagem clássica da enfermeira carregando Maradona pelo braço para fazer o famoso antidoping que encerrou praticamente a carreira de Maradona, pelo menos em Copa encerrou. Mas vamos falar aqui da campanha brasileira nessa Copa. Brasil, que logo ali de cara pegou um grupo fácil até, né? Que era com Sim. Rússia, Camarões E Suécia. E a Suécia. é, Que foi o jogo que o Brasil empatou na primeira rodada, né? exato. Mas ganhou os outros dois ali e tal. Jogava um futebol burocrático. Extremamente né, o Brasil. burocrático. Mas, cara, pra mim, que era uma criança, aquela seleção era melhor que a de 70. Eu sabia de cor todos os jogadores, assim. Era muito foda, assim. Era a primeira Copa que eu tava vivendo, de verdade. Vivenciando, colecionando álbum de figurinha. O grupo do Brasil era muito fera. Que tem o último jogo que teve no grupo, que era um jogo que não valia mais nada, Valia né? porra nenhuma. Que foi Rússia e Camarões. Foi um jogo histórico. 6-1 pra Rússia. 6-1 pra Rússia. Teve o gol do jogador mais velho até hoje, não foi batido esse recorde, né? Roger Milá O Roger Milá, que tinha 42 anos e sei lá quantos dias é. E o Salenko fez 5 gols. fez 5 gols, velho. Tipo, esse é outro recorde que ninguém nunca conseguiu quebrar Ninguém conseguiu quebrar tá até ligado? hoje. Aliás, vamos já avançar para as oitavas? Vamos avançar para as Que oitavas. o Brasil aqui. pegou quem? O Brasil pegou os Estados Unidos no dia 4 de julho. Famosa Independence Day. E tem dois momentos clássicos do jogo. O primeiro é o Leonardo arrebentando o Tabi Ramos numa cotovelada. E isso sem dizer também no belíssimo gol marcado por Bebeto, nesse jogo que salvou o Brasil. Foi foda. Bebeto e Romário foi uma das grandes duplas da história. Mas sabe o que foi mais foda do que esse jogo? As quartas de final contra a Holanda. Aliás, vale dizer aqui que ainda bem que Leonardo foi expulso, porque entrou branco. Branco entrou no time e marcou pra mim o gol mais importante, o gol mais bonito da Copa de 94. Arrisco a dizer que foi o gol daquela belíssima falta que ele bateu. E abençoada seja a bunda de Romário quando ele desvia daquele chute, entrando aquele belíssimo chute nas redes holandesas, praticamente garantindo o Brasil ali pra semifinal, cara. Cara, esse jogo também marcou... Teve uma coisa muito marcante que foi a criação do Embala Nenê, né? Embala Nenê. Foi quando o Bebeto fez o gol, aí ele comemorou lá, tipo... Embalando o Nenê fazendo dele. o Embala Nenê. E nas semis nós pegamos a Suécia, que tinha uma característica peculiar, né, Ciro? Qual era essa característica? O homem branco de dread, que era o Larsson, Henrik Larsson, grande atacante sueco. Precursor do homem branco de dread. Acho que será? pode ser. E quem que resolveu pra gente, na final? Romário subindo no meio dos suecos enormes, né? O baixinho foi lá, subiu de cabeça pra marcar pra gente e colocar a gente na grande final.
A Suécia ainda tinha aquele goleiro folclórico, Thomas Ravelli, né? Que ele fazia umas dancinhas quando ele fazia uma defesa, né? Era uma dancinha meio robô do Bolsonaro, assim, uma dancinha meio peculiar, assim, tá ligado? E aí a gente chegou na final contra a Itália. Uma final dificílima, 0x0, sem gol, jogo nervoso. Fomos pros pênaltis. Fomos pro pênalti, e aí nos pênaltis eu vou falar uma coisa aqui que ninguém tem coragem de falar, ninguém no Brasil teve coragem até hoje de falar. O responsável pelo tetra... Não é Tafarel. Não é Tafarel, não é Dunga, não é Romário, não é Bebeto. O responsável se chama Viola. Por quê? Viola é o responsável pelo tetra. Viola falou na entrevista já, ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Eu entrei lá porque, porra, era o tetra, né? Então eu tinha que resolver. Eu tinha que trazer o tetra pro Brasil. Então eu usei das armas que eu tinha ali. O Viola não bateu pênalti, mas no pênalti decisivo de Roberto Baggio, é possível ver na imagem. O Viola vai lá e falou um negócio na orelha dele e puxa o rabinho de rato que ele tinha aqui, né? Aquele rabinho que o Roberto Baggio tinha. E aí o resto é história, né? E vai lembrar que naquela época Roberto Baggio era o melhor jogador do mundo. E aliás, falando em tetra, vale lembrar do momento clássico de Galvão Bueno berrando é tetra, coisa que ele revelou na biografia dele, que ele sente vergonha daquele momento. Porque, sério? Basicamente, ele falou que ele perdeu a compostura ali. Com o Pelé com a gravatinha dos Estados Unidos ali, né? Pô, eu quero uma gravata dessa, inclusive. Se você tiver essa gravata, me envie. E vale também destacar o Brasil, por ser o Brasil. Naquela época era muito difícil trazer muamba dos Estados Unidos. E os jogadores voltaram lotados de muamba no avião, porque foi tanta muamba. Muito iPhone, né? Tanto, sei lá, fita cassete. Muito Mega Drive. Muito Mega Drive naquela época ali, que Super Nintendo. A Polícia Federal não soube nem lidar com aquilo. E ele, no final da conta, liberou todo mundo, né? Que tinha que liberar, fazer o quê, né? Os caras trouxeram o tetra pro Brasil, porra, vai dar imposto. E, cara, a Copa foi incrível. Teve o mascote Striker também, o cachorrinho simpático. Porra, a gente vai fazer um vídeo sobre mascotes, vamos fazer, que a gente vai falar um pouquinho mais do Striker. E, aliás, a gente quer saber de vocês, aonde você estava na Copa de 94? Você acompanhou a Copa? Qual foi o momento mais marcante pra você? Onde você estava quando o Galvão berrou é tetra? Conta pra gente nos comentários, conta aí que a gente quer saber. Não vale falar que você estava no pênis do seu papai, você ainda não tinha nascido. Não vale soltar essa aí, que essa piadinha não vale. E aproveite também para assinar nosso canal, a gente tá falando aqui de Copa, Copa tá chegando, vamos falar muito de futebol por aqui pra vocês, do nosso jeito. Siga a gente nas redes sociais, assina o canal, deixa o seu joinha, ative a notificação de vídeo novo. E é isso, galera. E vamos fechar o vídeo agora com a conversa que Viola teve com o Baggio. Põe aí no final pra fechar o vídeo. É isso. Viola trouxe o tetra. É isso. Eu apavorei. Eu deixei ele todo desconcertado. E aí aquilo que todo mundo viu, né? A bola acabou caindo lá na arquibancada e nós somos tetracampeão do mundo, cara. Nós não, eu, né, cara?